começando a gravar, pessoal. Alguém tem alguma objeção a gente gravar um encontro? Tá certo. Pessoal, vamos lá então para a aula, né? Basicamente um encontro para tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida em relação às aulas, né, que já foram colocadas, usadas as aulas à frente, ou até a questão das listas de exercícios? Professor, nessa atividade, nessa lista 2, eu fiz a atividade na planilha do Google. Eu coloquei o link no arquivo que foi mandado. E aí depois você confere para mim se conseguiu acessar o link. Eu consegui e eu coloquei como leitor também, né, na planilha, para que o senhor pudesse ler. Mas, né, sempre bom conferir para não ter nenhum probleminha. Tá. Eu ainda não comecei a mexer com as correções, tá? Eu devo começar essa semana ou semana que vem não vai estar na semana do Natal. Porque eu tenho que aguardar receber o material, tá? Então, mas eu vou, quando puder fazer as correções, já vou ver isso daí, tá bom, Emily? Tá bom. E você conseguiu fazer tudo de tranquilo? A lista? Sim, eu consegui. E eu consegui também pela planilha, ficou bem mais fácil. Uhum. Eu também acho que fazer por planilha fica muito mais fácil. Você consegue detectar erros de forma mais sutil, os erros mais sutis você consegue detectar também, tá? Daniel, Heitor? Não, professor, eu não cheguei a ter dúvida, não. Eu fiz na mão mesmo, sabe? Uhum. Eu sou horrível em Excel por enquanto. Aí eu fiz na mão e mandei foto do caderno para você. Tá certo. É bom você mexer com Excel também, tá? Planilha eletrônica. Porque à medida que você vai interagindo e mexendo lá, vai facilitando a sua vida, tá? Eu sei, eu tenho que dar uma estudada em planilha real. É Uhum. essencial. Tá certo. Quanto à aula Daniel. de ontem, quanto à aula de Oi, ontem, eu não pode falar, Heitor. tive, quanto à aula de ontem, eu não tive muita dúvida, não, viu? Foi bem É, tranquilo. a de hoje, né? Que é de temperatura, né? Isso, é de hoje. Temperatura, assim, só antes de passar a questão da aula de temperatura, eu vou resolver ler o que o Daniel colocou aqui, tá bom? A lista de exercícios só consegui fazer a primeira. Tô boiando. Não consegui fazer no Excel. Você não conseguiu fazer a segunda lista, Daniel? Bom, é só aplicação das fórmulas, tá? Não tem muita dificuldade, viu? É só pegar aquelas equações e destrinchando as equações, tá? E assim, ela é basicamente substituição das equações. Não tem. Só dá erro no Excel. Você está colocando igual, tal, a equação? Pode falar, Emily. Tem que colocar em radianos também, né? É, Senão dá erro. isso. Tem que ser colocado em radianos, porque essas planilhas eletrônicas, elas não lê os ângulos em graus. Ela lê os ângulos em radianos. Então, por exemplo, 90 graus, você tem que colocar radianos, entre parênteses, 90. Aí ela transforma 90 graus em radianos, que vale meio pi, né? O erro pode estar dando por coisa besta, como um parêntese que esqueceu de colocar, É. algo assim. Então, Daniel, se você quiser compartilhar, tudo bem, a gente dá uma olhada na sua planilha aqui. Você quer compartilhar sua planilha? Você quer tentar fazer de novo? Você quer o quê? Daniel? Eu vou tentar fazer de novo então, professor.
Tá, dá uma olhada, muitas vezes, nessa questão planilha Excel, como programação, de uma forma geral, que é uma programação básica, entendeu? Mas é uma programação, qualquer detalhezinho ali vai dar erro, tá? Por exemplo, equação sempre começa com igual, tá? A quantidade de parênteses ali tem que ser, se você abrir um parênteses, você tem que fechar esse parênteses, né? Os símbolos têm que estar bem alinhados. Então, as funções, né? Quando você começa a digitar a função, ela aparece a função lá. Você tem que ver se está aquela função lá. Por exemplo, né? Não sei qual que é a planilha que você está lidando, se você está lidando com Excel, ou com o LibreOffice, ou com o Google, né? Elas são muito similares, mas as equações, muitas vezes, a função ela pode alterar um pouquinho. Soma, por exemplo, no Google é sum, né? No Excel é soma mesmo. Você está me entendendo? Se você está com dúvida, você pode ir lá nas equações, né, e ver a equação que te favorece. Ou você digita no Google mesmo. Assim, você está mexendo, por exemplo, com o LibreOffice. Você coloca assim, calcular seno no LibreOffice no Google. Ele vai te dar a equação ali, a função, entendeu? Tá? Dá uma checada nisso, se as funções estão sendo usadas corretamente. Tudo bem? Sim. Tá. Você tendo dúvida, tá? Se quiser trazer a sua planilha, colocar, espelhar a sua planilha aqui na tela para a gente te ajudar, eu posso te ajudar também, tá? Tá bem? É porque, professor, eu comecei a fazer a planilha, entendeu? Só que quando eu colocava a fórmula aqui, igual eu assisti no vídeo, dava erro, aí eu nem continuei a fazer a planilha, porque tá dando erro, tá conseguindo. Entendeu? Você pode tentar fazer na mão também, tá? O Heitor fez na mão. É uma solução. Eu tentei fazer na mão, só que eu não consegui tirar razão do cálculo. Dava um número alto, entendeu? Não sei se vai ser esse número. Uhum. Tá certo. Bom, eu tenho que ver o que você está fazendo para tentar te ajudar, tá? Tudo bem? Se quiser até Sim. mandar pelo grupo de WhatsApp, dar um print da sua tela, na hora de você colocar a equação, tirar uma foto do que você está fazendo, eu posso te ajudar, tá? Tá ok. Tá bom? Com relação à aula de temperatura, o doutor comentou, não tem dificuldade. O legal da aula de temperatura, ele é uma continuação, né? As aulas elas têm uma continuação do conhecimento. A gente começou a falar da questão do posicionamento da Terra, principalmente das camadas atmosféricas, e do posicionamento dos movimentos da Terra em relação ao Sol, que vai variar principalmente as estações do ano, criar as estações do ano. Depois a gente começa a falar de radiação, na segunda aula, e como é que essa radiação afeta a atmosfera, é afetada pela atmosfera terrestre, pelas camadas da atmosfera terrestre, como chega na superfície terrestre. E agora a gente está falando de temperatura. Essa radiação chegou na superfície terrestre. O que se faz com essa radiação? Grande parte dessa radiação que se chega é transformada em calor. Tá? A medida mais usual de calor que nós temos, né, para medir de calor que tem, é temperatura. Né? A gente fala com calor sensível. Né? O calor sensível é aquele calor que faz o aumento da temperatura. O calor latente é o calor que se faz a mudança de estado, tá? Da mudança de estado físico das substâncias. Tá bem? Então, é legal que vocês vão ver na próxima aula, a gente vai falar sobre umidade. Como é que é a função da temperatura, principalmente no aquecimento convectivo, ou seja, que você tem aquela ascensão, né, difusão do calor por subida, né, ou seja, o ar mais quente ele sobe, mas esse ar mais quente sobe, ele sobe também levando umidade. E essa umidade é importantíssima para os movimentos atmosféricos e para aquecer o planeta de uma forma geral e manter a temperatura do planeta de uma forma geral. Tá? Então, elas são contínuas. Os conhecimentos vão ver que eles vão se encaixando um no outro para se transformar. Depois a gente vai falar, quando chegar principalmente em circulação geral da atmosfera, vocês vão ver que tem todo um arcabouço por trás aí. Tá?
Alguém teve mais alguma dúvida ou com relação à aula de temperatura? Porque ela é uma aula bem tranquila, mas ela é importante do ponto de vista de, de ligação do conhecimento aí. Daniel, Emily, Heitor. Pra mim foi bem tranquilo também. Eu já vi a aula ontem. Tá, eu tentei gravar com uma antecedência, não sei se ficou bom. Eu ter gravado ontem à tarde, ontem de manhã, já colocado ontem de manhã mesmo, tá? E muitas vezes eu não estou conseguindo gravar mais cedo, tá bom? Então, para as demandas aqui, eu estou com muita turma. Estou com 7 turmas, então eu tenho coordenação da pós-graduação, então estou muito atribulado quanto a isso. Então, estou tentando gravar na segunda-feira de manhã. Tá bem a antecedência para vocês dessa forma? Pô, sim, Tá certo. deu pra assistir de boa. Pra mim, sim. Tá. Com relação à lista, tá? Dar uma passada na lista de temperatura com vocês aqui. Um momentinho só que só pegar a lista aqui, porque eu não lembro de cabeça todas. A lista de temperatura eu refiz ela toda. Eu refiz boa parte dela, porque o site do INEMET mudou muito, tá? Instituto Nacional de Meteorologia. Que é um lugar legal para se obter dados, tá? Só tá abrindo a lista aqui um momentinho só, tá, pessoal? Um momento, tá? Abriu aqui. Vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui, um momento só. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá bom. Então, na lista de exercícios, tá? Deixa eu entrar aqui. Então, primeiro exercício, por exemplo, é explicar o que é calor sensível e calor latente. Né? Acabei de falar um pouquinho com vocês isso daí. Né? Então, o que explica os processos de aquecimento da atmosfera terrestre. Né? Temos dois processos principais, né, da distribuição de calor na atmosfera. Uma que é a difusão turbulenta e outra que é a condução molecular. A condução molecular é para pequenas distâncias, a difusão turbulenta é a ascensão principalmente do ar quente. Né? Isso é muito legal. Em um dia ensolarado, explique a diferença e diferencie a temperatura. Se a noite for sem nuvens, né, e com nuvens, ou seja, depois de um dia ensolarado, ou seja, que não teve chuva, vai chegar a noite. Aí você vai ter uma noite sem estrelas, ou seja, nublado, e uma noite totalmente uma noite nublada e uma noite totalmente estrelada. Tem uma diferença, né? Quando a noite está estrelada, nós não temos muito vapor d'água para reter a radiação de onda longa que a Terra emite. Então, isso vai ter uma noite mais fria do que uma noite nublada, tá? Também isso é bem característico aí. Vocês podem perceber isso no dia a dia de vocês, tá? Monte um esquema diferenciando a temperatura do solo em diferentes profundidades ao longo do dia. Tem um gráfico na aula explicando sobre isso, tá bom? E aqui, ó, onde talvez vocês vão encontrar um pouquinho mais de dificuldade, é na questão
Na questão 5 e na questão 6. Né? Na questão 5, a partir dos dados obtidos na Estação Meteorológica Serra dos Aimorés, eu procurei as estações, né, que tivesse maior quantidade de dados. Tá? A de Caravelas, que eu usava bastante, ela está meio desatualizada os dados. Então, preferi essa estação mais próxima, que é a Serra dos Aimorés, que fica perto da divisa entre Minas, Bahia e Espírito Santo. E vocês vão calcular a temperatura média diária, né, para cada dia do mês de janeiro. Né, os dados estão no site do INEMET, está aqui. E o caminho para acessar esses dados eu coloquei aqui, tá? Então, vocês vão lá, clique em monitoramento, estações meteorológicas, depois selecionar a estação Serra dos Aimorés. Aí na janela que abrir, seleciona tabela. Tá? Então, ele está explicado aqui, mais ou menos, como acessar esses dados até lá. Tá? E na sexta questão, né, precisamos calcular os graus-dias e a soma de graus-dias. O que é grau-dia? Tá? Grau-dia é uma função muito utilizada, principalmente em modelagem, tá, para estimativa de produção agrícola. Tá? Por quê? Porque eu preciso estimar as fases que a planta vai ter. A fase de florescimento, a fase de enchimento de grãos, fase vegetativa, fase de senescência das plantas. Então, permite-me calcular o tamanho do comprimento, né, do ciclo vegetativo das plantas. Usado basicamente para as culturas, né, sazonais, tá? Que são milho, feijão, soja, arroz. Então, cada uma planta tem. Então, elas vão trabalhar com uma temperatura mínima de atividade fisiológica e uma temperatura máxima de atividade fisiológica. Tá bom? Tem um artigo sobre isso daí, sobre graus-dias, que eu coloquei já no SIGA, para vocês verem as diversas formas como se calcular isso. Tá? Então, você pode utilizar ali. Tá certo? A forma como pegar os dados de temperatura diária aqui, né, foi colocada aqui. Tá? Também, um dos Serras Aimorés que está essa informação tá legal. Vocês podem utilizar os dados calculados da questão 5 para a questão 6. Não precisa recalcular os dados. Já aproveitei, já pensei nisso. Vocês calculam os dados na quinta questão e utilizam os dados para ampliar isso daí na sexta questão. Tá bem? Dúvidas aí, pessoal? Não, nenhuma não. Ô, professor, deixa eu te perguntar aqui. Eu acabei de lembrar de uma dúvida. Variando com o tipo de solo, o coeficiente da temperatura dele pode mudar também? O solo diferente? Muda. O solo, assim, o que diferencia a questão da temperatura do solo, né? Primeiro, a localidade dele, né? A latitude que ele se encontra. É muito importante isso, tá? A localização é principal, já é um dos fatores principais da temperatura que o solo vai desenvolver. Outra coisa é o relevo, tá? Um relevo plano favorece, tá, uma maior temperatura. Por quê? A gente só a principal transformação de calor ocorre o quê? Em relevos planos. E eu vou... deixa eu ver se eu consigo abrir uma lousa aqui com vocês. Eu vou abrir uma lousa interativa aqui. Ver se eu consigo estar criando aqui. E vocês conseguem visualizar a minha lousa, tá? Vocês estão visualizando a minha lousa aqui? Sim. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então, você tem... Eu vou desenhar o solo aqui no vermelho, tá bom? Se você tiver uma região mais plana, tá certo? A quantidade de radiação que chega para você, né, ela chega aqui assim, ó.
Então, a mesma quantidade de área, isso aqui é radiação solar, tá? Então, a radiação solar que chega numa área, tá vendo, ó? Ela é essa aqui. Se ela for um terreno acidentado, tá bom? Percebe-se o quê? A quantidade de radiação que vai chegar na mesma área aqui, ó, né? Ela vai ser, ó, muito afetada, principalmente pelo relevo, tá? Então, o relevo, olha só, a radiação que chega aqui. Vocês concordam comigo que a radiação que está chegando aqui, ó, tá bem diferente, tá vendo? Nessa faixa aqui, tá chegando só isso aqui. Então, na mesma altitude, chega muito mais radiação do que numa altitude quando você tem um relevo diferenciado. Então, o relevo afeta muito a temperatura, tá? Primeiro ponto. Por isso que, quando você chega no Planalto Central do Brasil, em Brasília, é muito quente. E lá tem mais de 1.000 metros de altitude, tá? É alto lá. Só que o quê? É um grande planalto. Então, o grande planalto ocorre o quê? Você tem uma grande quantidade de radiação chegando na mesma altitude e é transformada em calor de forma mais fácil. Por isso que as regiões litorâneas são muito quentes. Por quê? Você tem uma grande superfície lisa próxima à região litorânea, que é o oceano, né? Então, fica fácil para ser transformado em calor. Tudo bem? Quanto a isso? Além de receber o calor primeiro, né, do dia. Além de receber primeiro. Outro fator importante, a questão da composição do solo. Tá? Solos, tá, que têm característica de mais reflectivos, como areia, eu não vou falar nem a questão do componente, mas a textura. Solos mais arenosos, tá? Eles têm temperaturas maiores, ou tendem a oscilar as temperaturas mais fáceis. Ele tende a ter uma temperatura alta muito grande com a radiação solar, mas abaixou a radiação, ele perde muito temperatura. Exemplo, a areia da praia. A areia da praia, ela aquece muito rápido e esfria muito rápido. Concordam comigo? Sim, sim. Por que isso? Água. Solos muito arenosos, eles têm pouca estruturação para reter água, macroporos. A água é um fator importantíssimo. A radiação, quando chega no elemento, se tiver muita água, essa água vai ter que ser aquecida, e a água demora para ser aquecida. Para quem já usou muito piscina, sabe disso. Você está em vários dias quentes, então a água está esquentando. Esfria de um dia para o outro, se você pular na piscina, a água ainda está quente, porque a água demora para perder temperatura. Mas, perfeito, vários dias de chuva, a água esfria. Faz um dia de calor imenso. Você vai para a água está gelada, porque ela demora para aquecer, ela precisa de muita radiação para aquecer. Então, ela acaba absorvendo tanto essa radiação para transformar em calor para ela, para aumentar a temperatura. Então, você ter a água é um fator tampão, por isso que ela é muito importante na atmosfera. Ela tem um fator tampão de não deixar tanto oscilar a temperatura. Se não tiver água, a oscilação da temperatura é muito forte, como no caso do solo muito arenoso. Solos mais argilosos, não sei se você já viu, solos mais argilosos, se é na superfície ele pode ser um pouco quente, mas se você cavar um pouco, se estiver úmido, ele vai ser bem fresco. Vocês já fizeram essa experiência? Sim, na praia principalmente. Então, se tiver úmido, então ele vai ficar mais fresco. Quanto maior a quantidade de água, mais fresco. Então, esse é outro fator que afeta a temperatura do solo. Fatores dos elementos químicos do solo também. Solos mais escuros tendem a ter uma temperatura menor. Maior quantidade de matéria orgânica favorece principalmente a retenção de água, tá? E a cobertura vegetal. Cobertura vegetal é fundamental. Tá? Quanto maior a cobertura vegetal do seu solo, mais
a temperatura menor vai ser a temperatura dele, ou menor a oscilação de temperatura que ele vai ter. Tá bem? Porque o solo escuro, né, seria para ter mais calor, né, já que ele absorve bastante radiação Sim, por em escuro. tese, o fator do corpo escuro, né, ou seja, da quantidade de matéria orgânica, ele tenderia a aumentar a absorção de radiação. Só que ela vai ter outros elementos importantes. A matéria orgânica em si, ela vai favorecer principalmente o quê? A retenção de água também. Favorecer também a questão da germinação de plantas e a manutenção das plantas lá. Então, por um lado, a cor escura ali, né, o solo escuro ali, vai favorecer essa absorção, diferente de um solo claro, como a areia, que vai favorecer a reflexão, né? Mas os outros fatores estão compensando essa cor do solo. Entendeu? Entendi, sim. E assim, a profundidade da temperatura do solo é muito legal isso. Se você chegar de manhã na praia, estou falando na praia porque é mais fácil para você. Basicamente, a gente tem acesso fácil à praia aqui. Mas se você chegar no solo, uma área agrícola qualquer também, se você chegar muito de manhã, botar a mão no solo, ele vai estar um pouco gelado. Se você cavar um pouquinho, ele vai estar um pouquinho mais quente embaixo. Na areia da praia, igualzinho. Começou a chegar meio-dia, se você botar a mão na superfície do solo, ele vai estar quente. E se você cavar um pouquinho, ele vai estar mais frio, mais fresco. Na areia da praia é fácil ver isso, entendeu? Porque você está muito quente, o que você faz? O sol muito quente, você vai lá, cavoca, bota os seus pés na areia, vai cavucando para ficar mais frio, porque você sabe que mais embaixo está mais frio o solo, entendeu? À noite você vai ver que quando você pisa na areia está gelado, se você cavoca um pouquinho, ele vai estar um pouquinho mais quente, tá? Tranquilo, Uma, pessoal? uma coisa que eu sempre achava engraçado Pode falar. é que geralmente a água do mar, quando da piscina é mais perceptível. À noite a água está mais quente do que durante o dia, durante meio-dia. Acontece o quê? A água ela demora muito para aquecer, entendeu? E ela vai absorvendo essa quantidade de radiação toda. Durante o dia, e é também uma questão de sensação térmica isso, tá? Durante o dia, você vai ter uma temperatura do ar mais quente, porque ele aquece mais fácil, e uma temperatura da água, né, um pouco mais fria. À noite, se você vai ver bem, a temperatura da água até caiu um pouco do que em relação ao do dia. Só que a temperatura do ar caiu muito. Então, se você tinha a temperatura da água aqui, a temperatura do ar lá em cima, num dia quente, quando você entra na piscina, você se refresca, você sente esse sinal, porque a diferença de temperatura é grande. À noite, a temperatura da água até cai um pouco, mas a temperatura do ar cai mais. Então, você vai achar que a água está quente também. Você está me entendendo? É também uma questão de sensação térmica. A água, a variação da temperatura é bem menor, bem mais branda do que o ar, do que a temperatura do ar. Por isso que regiões desérticas, né, regiões desérticas como Saara, locais onde existe deserto, durante o dia a temperatura passa 50 graus, 50, 60 graus. À noite a temperatura cai bruscamente, porque você não tem o fator água para manter essa temperatura de forma melhor. Entendeu? Entendi. Eu sempre achava curioso esses desertos que a temperatura estava 40 graus durante o dia e de noite estava 0, 1 grau. Cai muita temperatura. A água. Tem uma frase muito, muito feliz, né, do Antony de Saint-Exupéry, ele, no livro dele Terra dos Homens, tá? Ele é mais conhecido por escrever O Pequeno Príncipe, tá? Mas o livro que eu mais gosto dele é o Terra dos Homens. Ele fala assim que ele passou muitos dias no deserto, o avião dele caiu, tá? Ele aquela puta agonia. E ele fala assim, quando ele fica vários dias sem água, né? E quando ele consegue beber água, tal, ele fala assim, olha, a água não é essencial à vida, mas é a vida, entendeu? A água é um fator importantíssimo para a vida no planeta. O sistema atmosférico, tudo.
Sem água não tem como ter vida no planeta, tá bom? Uhum. Agora, em compensação, a gente tem bastante umidade e a temperatura não cai fácil, né? Tipo, quando fui no Pará, foi dois sofrimentos à noite até. De noite, durante a noite fazendo 38 graus. Se você tem muita umidade no ar, ela, assim, a água ela acaba absorvendo essa grande quantidade de radiação, acaba pegando esse calor latente, né, e aumentando a temperatura dela. Como o calor específico dela é muito alto, você precisa de muito calor para aumentar 1 grau na temperatura dela, né, precisa de 1.000 calorias para aumentar 1 grau, né? Eu acho que é 1.000 calorias, aí posso me confundir, posso estar me confundindo. Uma caloria para aumentar 1 grau, tem preciso ver o valor do calor específico da água direitinho, mas é muito grande em relação ao ar, por exemplo. Então ela demora tudo. E se ela retém esse calor, ou seja, ela vai liberar calor, ela vai ter que liberar muito calor para perder a temperatura. Então ela acaba retendo muito calor. Então, se o ar está muito úmido, à noite, ela geralmente vai ser quente também. Tá? Ela tem esse fator de, vamos dizer, tamponamento da temperatura do planeta. Fator de equilíbrio, tá? É muito importante para o equilíbrio da temperatura no planeta. Tanto que a água, o vapor d'água, é o gás do efeito estufa mais importante. O gás do efeito estufa mais importante não é gás carbônico. O gás do efeito estufa mais importante que nós temos é o vapor d'água. Tá? Acontece que o vapor d'água a gente não altera tanto. Gás carbônico, óxido nitroso, metano, sim. A gente está inserindo mais. A água a gente está mais ou menos constante a quantidade de água que você tem na atmosfera. Entendeu? Deu para entender. Tá certo. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Aqui tá tranquilo. Tá bem. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, se vocês tiverem dúvida no fazer os exercícios, em baixar os dados do Unimet, tá? Vocês me entrem em contato no WhatsApp, eu tento responder. Uma questão é o seguinte: a quinta e a sexta questão, né? Uma questão assim, desculpe, pleonasmo. A quinta e a sexta questão da lista, elas são propícias e intencionais para vocês entrarem no site e baixar dados, para vocês descobrirem como se baixa dados meteorológicos e se trabalha com dados meteorológicos. Tá? Ela é proposital nesse sentido. Tá? E vocês acessarem dados para ver como é que faz isso. Muitas vezes vocês precisam fazer trabalho de campo quanto a isso. Né? Tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. Eu preciso saber a temperatura média daquele local, preciso saber a quantidade de chuvas que teve. Ou esses dias aí que choveu pra caramba, né? Terça-feira passada, que choveu 150 milímetros no dia. Onde que eu pego esses dados para ver? Você está me entendendo? Eu tenho um local para fazer isso. Tá? Então, a intenção é essa, vocês acessarem esses dados e ver, estudar as plataformas de dados que nós temos online para trabalhar esses dados. Tá bom? Beleza. Tá certo, então, pessoal. Então, a gente fica até a próxima. A próxima é no ano que vem. Tá? Desejo a todos aí Feliz Natal. Tá? Próspero Ano Novo para todos, tá? Para quem, principalmente para quem é religioso. Para quem não é religioso, pensando em meteorologia, feliz solstício de verão, né? Que o Natal ele foi denominado, o nascimento de Jesus Cristo foi denominado pelos romanos como Dia do Sol, né? Que cai no solstício de verão. Tá? A gente não sabia a data exata do nascimento de Cristo, foi denominado no solstício de verão, né? 24 de dezembro, tá? 24 e 25 de dezembro. E o ano novo nada mais é do que uma renovação do novo ciclo de translação da Terra em relação ao Sol, tá bom? Um abraço a todos aí, tá?
Feliz Natal, feliz Ano Novo. Boas festas para todos. Tá bem. Abraço.